Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar direto numa verdadeira obra-prima do século XIX, escrita por Frederick William Faber, Crescimento na Santidade. Pense no que vamos explorar hoje não como um tratado teológico distante e inatingível, mas como um autêntico guia de sobrevivência. É literalmente um mapa cartográfico detalhado para a gente conseguir atravessar aquele longo, cansativo e muitas vezes árido deserto da vida interior. Para fazer um bom resumo e tentar cobrir toda a densidade desse livro de 27 capítulos, a gente montou esse roteiro inicial, dividindo a obra inteira em 6 temas essenciais. Esse é o nosso mapa para cruzar essa vastidão. Vamos passar pelas fases iniciais, os obstáculos, o estado normal, inimigos e ferramentas, a vida interior e, para fechar, o fervor e a descrição. Então, vamos começar. Parte 1. O início no deserto, que vai cobrir os 3 primeiros capítulos. O Faber nos lembra que a vida de oração quase sempre começa com aquela fase maravilhosa, né? Cheia de facilidades, emoções boas, é uma verdadeira lua de mel do fervor espiritual. Mas, vamos ser sinceros, esta fase não dura para sempre, porque ela serve só para dar um empurrão inicial. Assim que essa empolgação passa e a gente entra na secura do deserto, é aí que o progresso real começa. E é batata. De cara, já somos atacados por 2 grandes armadilhas. De um lado, a presunção, que é aquele erro fatal de achar que a energia do começo era, na verdade, nossa própria força natural. Do outro lado, o oposto exato, o desânimo. Aquela sombra de desespero que faz a gente jogar a toalha no primeiro sinal de dificuldade, justamente porque tínhamos uma opinião alta demais sobre a nossa própria capacidade de resistir. A única bússola capaz de nos guiar entre esses 2 abismos é uma humildade muito prática e genuína. Avançando, chegamos à parte 2, Obstáculos e a Paixão Dominante, que engloba os capítulos 4 a 7. Aqui o percurso fica bem interessante. Nessa fase intermediária, a gente precisa mudar a chave mental com urgência. Tem que largar de vez aquela atitude medrosa de quem fica só calculando perdas e ganhos e partir para um espírito de sacrifício total. Por quê? Porque o nosso maior inimigo não está lá fora. Ele age nas sombras. A chamada paixão dominante não é um pecadinho qualquer do dia a dia, não. É uma inclinação subconsciente super profunda que governa quase tudo o que a gente faz. Ela é tão sorrateira que consegue fazer os nossos piores vícios parecerem virtudes maravilhosas. Pensa só, alguém movido puramente por vaidade intelectual pode parecer, para os outros e até para si mesmo, um baita defensor fervoroso da fé. É por isso que é absolutamente crucial fazer um exame de consciência diário bem rigoroso e contar com uma direção espiritual para conseguir arrancar a máscara desse predador escondido. E isso nos leva à parte 3, o estado normal, indo do capítulo 8 ao 11. Depois de desmascarar as ameaças ocultas, a gente passa a entender o clima que vai enfrentar todo santo dia. Porque o progresso espiritual tem um clima constante, um ritmo habitual incrivelmente previsível. A vida no deserto divide o nosso estado normal em um ciclo de 3 fases. Primeiro, vem a luta contínua, que exige o quê? Paciência. Senão a gente sucumbe à pressa de querer resolver tudo de uma vez. Mas lutar cansa, né? E aí vem a fadiga. Quando estamos exaustos espiritualmente, a tendência é ceder à pressão do mundo e ao que os outros pensam. Então precisamos de uma simplicidade extrema de foco. Por fim, até nos momentos de repouso, o perigo não dá trégua. Quando a gente está confortável, a alma instintivamente quer buscar prazeres mundanos. Ou seja, o descanso só é seguro de verdade se estiver muito bem alicerçado na mortificação. Seguindo o mapa, vamos para a parte 4, Inimigos e Ferramentas Espirituais, que cobre os capítulos 12 ao 17. Agora que a gente já entende o ritmo da caminhada, entramos na área de combate pesado. E o ponto alto aqui é prestar atenção no inimigo silencioso que pode travar qualquer progresso. Diferente da mera preguiça de ficar no sofá, a ociosidade espiritual adora se fantasiar de trabalho duro. Pois é, ela surge disfarçada naquela curiosidade intelectual infinita, sempre buscando um livro novo de teologia ou começando 1000 devoções diferentes que nunca são levadas adiante. É uma cilada. A vacina infalível contra essa paralisia sutil? Ordem e regularidade estritas. É cumprir os horários de oração sem depender da flutuação do humor. E a execução fiel, diária e às vezes bem monótona dos nossos próprios deveres de Estado, sem inventar moda. E no meio da rotina, as tentações não param de rugir. Mas a sacada do Faber aqui é genial. Guardem bem essa ideia. Grande parte da nossa infelicidade no caminho vem de um erro de visão básico. A gente tem a mania de tratar as tentações como se elas já fossem pecados, como se fossem manchas ou derrotas na alma. Mas tentações não são sujeira, elas são a matéria-prima para a glória. Saber disso é um baita alívio.
porque nos liberta daquela escrupulosidade ansiosa e transforma o pavor em uma vigilância super tranquila. Vamos para a parte 5, Dimensões da Vida Interior, abordando os capítulos 18 a 24. Com a alma equipada para a batalha, a gente precisa ajustar a bússola para não se perder, principalmente na hora de rezar. Afinal, um dos maiores desafios da oração mental é lidar com o bombardeio de distrações. E sabe aquela ideia de que para combater a distração você precisa de força mental bruta? Esquece. O primeiro passo é uma preparação remota, ou seja, tentar manter a cabeça mais recolhida ao longo das tarefas do dia mesmo. Depois, vem a preparação próxima, uns minutinhos de silêncio antes de começar. Mas e quando a cabeça voa para longe? Aí é que está o pulo do gato. O combate verdadeiro é aceitar isso calmamente e retornar ao foco de forma suave. Fazer força violenta ou ficar frustrado só destrói a paz que a gente tanto precisa para rezar bem. E essa tranquilidade toda serve para apontar a verdadeira essência da devoção. Confundir dedicação a Deus com aquele calorzinho no coração ou com arrepios espirituais é um erro que paralisa muita gente. A essência do fervor espiritual é vontade nua e crua, é decisão prática. É o ato sólido de acordar de manhã e decidir fazer o que precisa ser feito, independentemente de você estar sentindo uma super consolação na alma ou se sentindo num deserto absoluto. E finalmente chegamos à reta final do nosso mapa. Parte 6, Tibieza, Fervor e Discrição, capítulos 25 a 27. É nessa fase final que a gente esbarra na miragem mais implacável do deserto inteiro, a famosa tibieza. E não vamos confundir isso com a inexperiência de quem está apenas começando, não. A tibieza é muito pior, é uma queda lá de cima. A pessoa que está morna ainda vai à missa, cumpre os sacramentos, mantém a rotina certinha por fora, e é justamente isso que a cega para o fato de que ela está doente por dentro. A vontade acaba caindo num sono profundo por causa daquelas pequenas concessões diárias, a preguiça, a vaidadezinha, o conforto extra. Para sair dessa areia movediça, não adianta só desejar melhorar. Exige uma renovação muito forte e decisiva, liderada inteiramente pela força de vontade. Mas como é que a gente baliza tudo isso sem enlouquecer? A principal e mais bela ferramenta para conseguir gerenciar a si mesmo nesse caminho é a discrição. Como dizia a Santo Antão, ela atua como o leme do nosso barco. A discrição evita, de um lado, aquele ímpeto eufórico de assumir um monte de penitências exageradas que vão fazer a bateria arriar em uma semana. E do outro lado, ela não deixa a gente cair na armadilha de oferecer a Deus algo feito de qualquer jeito, com menos excelência do que a gente é perfeitamente capaz de dar. Chegando ao fim deste mapa incrivelmente denso e genial de Frederick William Faber, fica óbvio porque esse livro é um clássico que não envelhece. A gente passou pelas ilusões daquele entusiasmo inicial, lidou com as sombras do desânimo, expôs aquele predador invisível da paixão dominante e aprendeu que o cansaço faz parte da rotina. Agora que a gente desvendou esse guia de sobrevivência rumo à santificação, isso nos deixa com uma pergunta muito prática para reflexão. Sendo totalmente honestos consigo mesmos, em qual região exata desse deserto espiritual vocês diriam que a alma de vocês está estacionada hoje? E mais importante ainda, qual dessas ferramentas que a gente viu aqui precisa começar a ser usada na prática amanhã de manhã?